Olá, chegamos até você mais uma vez com a preciosa palavra de Deus que certamente abençoará profundamente o seu coração. De uma forma hoje em particular, nós tivemos que gravar essa mensagem com antecedência. No entanto, você está aí no horário do culto, mas com uma mensagem gravada, devido ao fato de estarmos impedidos de circular pelas ruas da cidade após as 19. Então nós estamos gravando aqui à tarde e chegando até você com muita alegria para poder abençoá-lo em o nome do Senhor Jesus. Outro detalhe, queridos, você vai ver na tela juntamente aí a foto do João, tem um QR Code onde você pode fazer a sua doação. Estamos nessa campanha para abençoar a vida do João. Joander e Leninha estão envidando todos os esforços financeiros deles no tratamento do João, que não fica barato. E eles precisam adquirir uma cadeira de rodas, as consultas, os exames, é tudo muito caro, tá? E nós contamos com a sua participação, uma vez que nós estamos percebendo também que as pessoas que não são da fé, amigos do Joander, estão se mobilizando lá fora para poder estar abençoando o Joander. Então nós vamos também participar desta grande campanha aí para abençoar a vida do nosso irmão em nome do Senhor Jesus. Lembrando que 2020 é o ano da solidariedade. E para perceber que Deus tem nos dado riquíssimas oportunidades de sermos solidários, de praticarmos a solidariedade, não é verdade? Então vamos fazer isso. Também, amados, nós vamos estar divulgando nas nossas redes sociais também algumas contas para abençoar a vida do José William, que foi membro da nossa igreja. Sofreu um acidente grave, caiu de uma obra lá em Colatina e já estava há meses internado, deve receber alta esta semana, mas ele está precisando de todo apoio, usando fraldas e traqueostomia e uma série de situações. Estar orando por ele para que Deus possa restaurá-lo. Amém, amado? Então tá bom, nós queremos falar sobre você nesta noite, sobre o ministério pastoral, sendo que o segundo domingo, que é hoje, do mês de junho, se comemora o dia do pastor. Você pode dizer, então essa mensagem não é para mim. É sim, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, mas ela faz cumprir aquilo que está no coração de Deus. E o tema desta mensagem é, quando Deus escolhe alguém. No Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16, o texto diz: não fostes vós quem me escolheste a mim, antes fui eu quem vos escolhi, né, e vos enviei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Jesus dizendo, não fostes vós quem me escolhestes a mim, antes foi eu quem vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e frutos que permanecem. Ok, querido? Então, você vai perceber na história bíblica, eu vou citar alguns homens aqui que foram chamados por Deus para uma grande obra, mas que entraram em crise. Primeiro, Deus só chama pessoas ocupadas, Deus não chama desocupados. Todos que Deus chamou estavam envolvidos em alguma atividade. E todos eles, quando foram chamados, tiveram uma crise em atender o chamado de Deus, tá? E nós vamos ver essas características aqui. O primeiro foi Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3, você pode ler a história de Moisés. Primeiro, Moisés foi chamado para libertar o povo hebreu da escravidão egípcia. Esse povo que estava há mais de 400 anos escravo no Egito, Deus agora chama Moisés, querido. E quando Moisés ele é chamado por Deus, ele se sente perplexo diante deste chamado, porque Moisés ele tinha uma dificuldade. Moisés tinha dificuldade na fala, tinha língua pesada, e Moisés questionou a Deus, e Deus acabou colocando Arão no caminho de Moisés. Moisés era a boca de Deus para Arão, e Arão era a boca de Moisés para o povo, sendo que Deus queria usar Moisés integralmente, querido. E Moisés ele estava ocupado, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, querido, e neste momento foi que Moisés ele foi chamado. Uma coisa interessante é que Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente, e era uma imagem muito comum no deserto.
você encontrar uma sarça pegando fogo por causa do atrito da alta temperatura do deserto. Porém, aquela sarça que Moisés viu, ela estava pegando fogo, mas ela não era consumida, ela permanecia queimando. Então, primeira coisa, veja que Moisés foi atraído por aquilo que permanece. Hoje nós vemos muito ventos de doutrina no meio do arraial de Deus, e doutrinas que não são bíblicas, portanto elas passam, elas não permanecem. Mas Moisés foi atraído por aquilo que é permanente, querido. E Moisés aproxima daquela sarça, e quando ele aproxima, Deus fala com ele. E Deus fala: Moisés, não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque a terra em que tu estás pisando é terra santa. E ali Deus chama Moisés, querido, e começa aquele relacionamento agora direto de Deus com Moisés. Mas tem uma outra figura que Deus chama também, que é Gideão, lá em Juízes capítulo 6. Gideão, ele foi chamado, querido, para libertar os hebreus das mãos dos midianitas. Os midianitas chegavam e eles roubavam do fruto da terra. Eles esperavam os hebreus semearem, plantarem, cuidarem da plantação, para depois eles entrarem e roubarem. O papel que o inimigo faz hoje: o inimigo veio senão para roubar, matar e destruir. É o que os midianitas faziam. Então a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido agora dos midianitas. E o Senhor chega e ele chama Gideão. E quando Gideão é chamado, ele fica também perplexo diante daquilo. Ele diz: Senhor, a minha família é a mais pobre em Manassés. E ele percebe que por causa da pobreza Deus não poderia usá-lo, ou ele acha que fosse assim. Mas Deus, ele age de maneira diferente, querido. Você que me ouve, se você se acha incapaz de ser usado por Deus, você está enganado, porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Veja que Deus, ele usou a mula de Balaão. Sabe, querido, quem mais Deus não vai usar? Ele usa quem Ele quer. Então, coloque-se à disposição de Deus, sabe? E Gideão estava ocupado, estava malhando trigo no lugar, fazendo algo. E Deus faz algo sobrenatural. Deus faz um teste e Gideão fica com 32 mil homens. Deus faz um novo teste e Gideão fica com 300 homens. E Deus agora leva Israel a uma grande vitória com apenas 300 homens contra os midianitas, mostrando para nós que Deus não é um Deus de quantidade, Ele é de qualidade. O que Deus quer mesmo, que dê um coração quebrantado e contrito, porque a esse Deus não despreza. Ainda em Isaías no capítulo 6, querido, sabe, Isaías, ele foi chamado para restaurar a fé no rei Acás e em Judá. E a Bíblia fala que Isaías, ele viu, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E a Bíblia diz que ele fica perplexo nessa hora, e ele diz o seguinte: ai de mim, porque eu sou um homem pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. A Bíblia diz que a visão que Isaías teve foi maravilhosa. Ele viu Deus assentado no alto e sublime trono. Então Isaías se dispõe dizendo: envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois, querido, de todo esse mover de Deus, Isaías se coloca à disposição do Senhor, querido. E Isaías, ele meditava no templo em Jerusalém quando isso acontecia. Veja que ele era um homem ocupado. Temos também a chamada de um outro profeta, que é Jeremias. Está lá no capítulo 1 do próprio Jeremias. Jeremias, ele atuou profeticamente no Egito, Babilônia e Canaã. E ele foi chamado, querido, para derrubar ali os postes ídolos, o altar de Baal, e derrubar aquilo que era inútil, e construir uma vida plena no coração do povo. E quando Deus o chama, ele ficou perplexo. Ele diz assim: olha, eu não sei falar, porque eu ainda sou um menino, eu sou uma criança. Mas o Senhor vai e diz para ele: a todos quem eu chamar, a estes irá, e a quem eu enviar, a estes irás. E assim foi o que aconteceu. Jeremias, ele é movido, ele é levado a profetizar numa nação, querida, o meu amado ouvinte, uma nação que viveu no cativeiro e pós-cativeiro.
E Jeremias, ele tinha uma atividade com adolescentes. Ele era um homem que era ocupado também. Então, querido, quando Deus quer usar alguém, Ele vai mover o coração dessa pessoa para que Ele possa usar da maneira em que Ele quer. Mas uma coisa interessante é que Deus sempre chama alguém em tempos de crise. E eu queria frisar isso neste momento com você. Sabe, nós estamos vivendo tempos de crise, meu querido, e Deus, Ele deseja usar o seu povo, usar a sua igreja. Coloque-se à disposição do Senhor, porque tem muita gente aí com crise, com medo por causa do coronavírus, e Deus pode usar a sua boca, os seus lábios, a sua rede social, para você levar uma mensagem de fé e uma mensagem de encorajamento. Outra coisa, Deus não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Estes homens que Deus chamou, todos estavam perplexos com a sua condição. Moisés com a língua pesada, querido. Isaías ainda com os lábios impuros. Jeremias estava se sentindo também, querido, incapaz por ser ainda muito novo. O Gideão estava escondendo dos medianitas, amedrontado, mas Deus toca nesse povo. Sabe por quê? Porque Deus não chama pessoas capacitadas, mas Ele capacita aos chamados, querido. Então, a função de uma pessoa vocacionada, de uma pessoa que Deus quer usar, é destruir a maldade. Por isso, através da preciosa palavra de Deus, nós levamos uma palavra de conserto, uma palavra de perdão, uma palavra de amor e uma palavra de paz. E aí vem uma pergunta neste momento: o que é um pastor? Um pastor, querido, ele é um profeta. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo perece. Então o pastor, ele é um profeta, querido, alguém que fala da parte de Deus. Quando um profeta sobe no púlpito, um pastor sobe no púlpito, querido, e ele começa a ministrar, ele está falando da parte de Deus através do Espírito Santo. Mas o pastor também é um anjo. O que é um anjo, querido? Um anjo é um mensageiro da parte de Deus. Se você ler Apocalipse, você vai ver que a mensagem que foi enviada às 7 igrejas da Ásia Menor foi enviada ao anjo da igreja. Todas elas começam: ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Então Deus fala primeiro ao coração do pastor, para que esta mensagem seja transmitida ao coração da igreja. Mas o pastor também é homem, e como homem, ele é um homem de Deus, querido. E como homem, ele tem as mesmas tentações e as mesmas provações que qualquer membro da igreja tem. Por isso, nós temos que aprender a confessar as nossas tentações, querido, uns aos outros, confessar as nossas lutas, as nossas provações. Mas tem aqui uma quarta característica, e eu acho ela a mais significativa da vida de um pastor. É que o pastor, ele é um servo. E como servo, querido, existem 4 tipos de servos na Bíblia. E o primeiro servo é o servo obediente, sabe? É aquele que sabe por que está servindo, a quem está servindo, e ele serve por obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Uma outra característica do servo, querido, é a sua fidelidade. É necessário que o servo seja fiel. Lá em Mateus 6, o Senhor Jesus, ele disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou ele vai agradar um e aborrecer ao outro, ou vice-versa. Você não pode servir a Deus e a Baal. Foi isso que o profeta Elias fez lá no Monte de Baal. Ele, no Monte Horebe, ele desafiou os profetas de Baal, melhor dizendo. E naquele momento ali, querido, a Bíblia diz que o Senhor, ele honrou, né, a vida de Elias, e nós vimos ali que os profetas de Baal foram desmascarados ali diante do agir de Deus, quando Deus derramou fogo do céu sobre aquele oferta que estava sobre o altar. A quarta característica de um servo, para mim a mais significativa de todos, é o pastor como servo. E como servo nós vamos encontrar 4 tipos de servo. O primeiro servo é o servo obediente. Você não pode imaginar um pastor desobediente. O pastor precisa ser obediente à voz do seu Senhor, para que ele possa transmitir com fidelidade a mensagem que ele recebe de Deus. A segunda característica de um pastor como servo é o servo fiel.
E aí nós vamos ver o que Jesus disse no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai agradar a um e obedecer a outro, e vice-versa. Foi isso que Elias fez no Monte Baal, quando ele desafiou, Monte Horebe, quando ele desafiou os profetas de Baal, e ali eles foram desmascarados, querido. Ou seja, se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. E o Senhor ali, ele honrou Elias, e o nome de Deus foi glorificado naquele lugar. Então, uma característica de um servo é a sua fidelidade. E eu te pergunto nessa noite, você é um servo fiel a Deus, querido? Uma terceira característica de um servo é a prudência. O servo precisa ser prudente, tá? O servo prudente é aquele que está esperando a volta de Jesus. É aquele que serve a Deus hoje como se Jesus voltasse amanhã. Lembramos das 10 virgens. E a característica das virgens prudentes é que elas tinham azeite nas suas lâmpadas. Você tem azeite na sua lâmpada, meu querido ouvinte? Uma quarta característica, que eu acho a mais significativa de todas, é o servo da orelha furada. Se você ler o texto de Êxodo, no capítulo 21, a Bíblia fala, querido, que o servo servia ao seu senhor, o escravo, por 6 anos. E no 7º ano ele recebia a sua alforria. Só que se ele decidisse continuar servindo ao seu senhor, ele poderia fazer. Mas agora ele seria reconhecido como aquele que serve por amor. Então ele seria levado até diante de um juiz para ser julgado a sua motivação. E agora era levado até o umbral da porta, a sua orelha era furada, e ele servia agora ao seu senhor por amor. Se alguém chegasse numa fazenda e visse no meio dos escravos alguém com a orelha furada, ele iria reconhecer logo que aquele servo, ele servia não por obrigação, mas por amor. E aí eu quero dizer para você, eu te pergunto agora, o que tem te levado a servir a Deus? Você tem servido a Deus por obrigação ou por amor? É muito mais significativo que você o sirva por amor, meu querido. Então eu queria falar ainda mais, como pastor, principalmente, nós temos que servir a Deus por amor, por aquilo que Ele tem feito por nós e através de nós, querido. Mas tem uma característica que nós não podemos esquecer: pastores são ovelhas cuidando de ovelhas, tá? Nós temos que ter compromissos como ovelhas e com as ovelhas. Então, o pastor também, ele é ovelha, querido. E como ovelha, ele tem que estar pronto a ouvir a voz do seu Senhor. E pastor, como ovelha, também precisa de cuidados, assim como toda ovelha precisa de cuidado. Então eu queria falar um pouquinho sobre a característica das ovelhas, querido. E a primeira delas é que ovelha, ela precisa de cuidado o tempo todo, de dia e de noite. Por isso que o pastor à noite leva as ovelhas para o aprisco, para que elas estejam protegidas. Lá no Oriente, alguns pastores traziam algumas ovelhas para a sua casa. Ovelhas que estavam enfermas, precisando de um cuidado mais de perto. Então os pastores levavam para suas casas para que elas pudessem ser mais bem cuidadas, tá, querido? Mas é preciso que as ovelhas passem pelo crivo do sumo pastor. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, 9, Jesus ele disse assim: eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus ele disse, querido, que ele é o supremo pastor das ovelhas, e quem passar por ele vai encontrar pastagens, sabe? Ovelhas, querido, elas não são ensináveis, não são adestradas, por isso elas precisam de cuidados o tempo todo. Uma outra característica: ovelhas não bebem das águas correntes, por isso que elas têm que beber de águas mansas, águas paradas. E aí o salmista, no Salmo 23, ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor. E se Deus é o meu pastor, Ele é o seu pastor, não nos faltará provisão alguma, querido. Não nos faltará pastos verdejantes, alimento sempre terá, querido, na nossa despensa. Não nos faltará águas tranquilas. O Senhor sempre vai nos conduzir a águas tranquilas, para que nós sejamos dessedentados. E o salmista diz que certamente o nosso cálice transbordará, porque Deus, aos seus servos e aqueles fiéis
A Bíblia fala que Ele dará boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente, o Senhor deitará no vosso regaço, querido. Eu te pergunto, você tem provado da provisão do Senhor? Você tem provado das bênçãos de Deus na sua vida? Certamente você tem, querido. Não nos faltará orientação, porque Jesus nos orienta através da sua palavra, querido. Nenhum outro gado exige mais cuidado do que as ovelhas. Em Isaías 53, o texto diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor nos trouxe para o seu aprisco. O Senhor nos trouxe para o seu rebanho. Nós somos rebanho de Deus, ovelhas do Altíssimo, querido, e isso é maravilhoso. Em Provérbios 14, 12, diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte. E Deus dá discernimento aos pastores, para que eles possam olhar as ovelhas quando estão indo para o caminho errado. O pastor pode chamar para uma conversa abençoada, para uma orientação, para uma admoestação, querido. Pastor é feito para isso, e é muito importante você entender isso. Alguém gosta muito do pastor quando ele concorda com tudo que você faz, mas quando o pastor precisa chegar e te orientar, que como você está agindo não é o ideal, muitas pessoas às vezes não gostam, querido, mas o pastor às vezes precisa dar uma palavra mais firme, né, por amor ao rebanho, sabe? Então não nos faltará orientação vinda do céu, querido, não nos faltará proteção, sabe? A palavra do Senhor diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que é isso, meu querido? Mesmo diante do perigo, na presença dos momentos mais difíceis, nós podemos saber que Deus está conosco. Então você não tem que ter preocupação, não fique amedrontado por causa da Covid, faça a sua parte, querido. Use máscara, sabe? Cuidado com a distância, o distanciamento social, não é? Só saia se for extremamente necessário, e Deus vai te honrar. E ainda que você seja cometido desse vírus, Deus vai cuidar de você, meu irmão. Ele continua sendo Deus, sabe? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, sabe? Olha que coisa maravilhosa, nós podemos nos esconder no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91, querido, sabe? Mas o pastor, antes de qualquer coisa, ele é um servo, querido, sabe? Em João 12, 26 diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Então o pastor, como servo, ele está sempre aos pés de Jesus, sempre buscando uma palavra, sempre buscando um discernimento, sempre buscando de Deus algo, uma porção, uma palavra que possa alcançar o coração do rebanho. Sabe, meu amado, eu louvo muito a Deus, porque o Senhor tem nos dado uma geração de servo. Quem é servo? Servo é aquele que segue ao Senhor, é aquele que serve e aquele que segue os passos de Jesus. Jesus vai à frente, nós vamos atrás. Jesus, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida a tirar o fardo pesado, querido, que às vezes nós assumimos o nosso caminhar do dia a dia, e assumir o fardo dele, que é leve, e o seu jugo, andar lado a lado com Jesus. Que coisa boa colocar uma canga no nosso pescoço, atrelado ao pescoço de Jesus, e nós só podemos ir aonde Jesus vai, sabe? Então, querido, nós vamos estar onde Jesus está, sabe? Então, quando Jesus ele quer nos abençoar e nos usar, ele faz exatamente isso. Hoje, querido, no dia dos pastores, eu louvo a Deus pela vida da igreja que o Senhor me confiou, Igreja Batista Ebenezer, por várias razões, querido. Primeiro, porque eu sou o segundo pastor na história desta igreja cinquentenária, sabe? E eu herdei uma responsabilidade muito grande, porque todos nós sabemos que o pastor Jurandir, nosso saudoso e querido, né, ele deixou um legado muito grande, muito forte, né, e isso nos coloca um peso de responsabilidade muito grande sobre nós. Mas o Senhor também nos deu um rebanho abençoado. E quando é que nós conhecemos esse rebanho? Quando chega um tempo de crise como esse. Nós vemos aí os irmãos chegando junto, continuando fiéis na contribuição, sabe? Nós vemos os irmãos chegando ali mesmo, né, em todo momento, firmes na fé, mesmo sem poder
poder congregar, e isso mostra a maturidade deste rebanho, sabe? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela forma carinhosa como vocês caminham a vida cristã de vocês, caminham nesta vida que o Senhor tem concedido, a vida cristã. Então nós louvamos a Deus por tudo isso, querido, né? O servo é esse, aquele que está pronto para seguir a Jesus. E eu quero te falar, quando Deus quer usar alguém, Ele tira a pessoa da zona de conforto. Neemias, ele era copeiro, e Deus o tirou ali do palácio para levar para reconstruir os muros de Jerusalém, querido. Moisés estava no palácio, lá no Egito. Deus o tirou para ir para o deserto, para conduzir um povo de dura cerviz, sabe? E Deus estava ali com ele, sabe? Cuidando, falando, direcionando. Por isso que ministério é algo maravilhoso, porque você tem uma conexão direta com o trono da graça, e Deus está sempre lhe suprindo e trazendo uma palavra para o rebanho, querido. Mas eu quero falar uma coisa para você: os imprevistos acontecem na vida de todos nós, mas o importante é que quando os imprevistos cheguem, Jesus esteja presente, que nós estejamos próximos de Jesus, porque se Jesus está presente, quando o imprevisto acontece, Jesus vem e opera um milagre. Nas bodas de Caná da Galileia, querido, o vinho acabou, a alegria acabou, a murmuração chegou, mas Jesus transforma a água em vinho, restituindo a alegria, trazendo de volta a normalidade naquela festa. Então, meu querido, não se assuste, não se atemorize, não se preocupe. Se você está próximo de Jesus, e Jesus está próximo de você, venha o que vier, você vai romper, você vai vencer, você vai chegar do outro lado, e o nome do Senhor será glorificado, querido. Então, você precisa compreender este princípio. E eu quero encerrar citando para você Apocalipse 3:20, quando o Senhor Jesus disse para a igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus, o supremo pastor, ele bate constantemente a porta do nosso coração, meu amado. E eu espero que ele esteja batendo a porta do teu coração neste momento, te chamando e te convidando, querido, para poder servir ao Senhor com integridade. Você pode dizer assim: mas eu não sou um pastor. Mas existe uma responsabilidade sobre você. Deus, ele chamou e ele deixou vários ministérios para a sua igreja. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia fala sobre os dons de ministério, quando diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então, queridos, ele faz isso para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, entre os ministérios, nós vamos encontrar os apóstolos, querido, que vão abrindo frentes missionárias para todos trabalharem. Nós vamos encontrar o profeta que diz: eis o que diz o Senhor, e que ministra a palavra de Deus. Nós vamos encontrar o pastor, que Deus tem uma aliança forte e profunda com ele, aquele que tem carinho e cuidado para cuidar do rebanho. Nós temos, querido, o evangelista que ganha alma para que todos possam trabalhar. E nós temos o mestre que cuida da doutrina na palavra, para purificar a doutrina, para que as heresias não entrem. Mas eu quero falar, querido, que ainda que você não tenha um desses chamados, Jesus, ele deixou uma ordem, que nós chamamos de a grande comissão, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a Bíblia diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se alguma coisa mortífera beber não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Veja que coisa maravilhosa. Esta autoridade não foi só para os pastores, esta autoridade é para todo o rebanho de Deus. Essa autoridade é para mim, é para o Jadson, é para o João Pedro. Esta mensagem é para você, querido. Agora cabe a você obedecer o ID de Jesus. E nós estamos vivendo um tempo em que a população está amedrontada, está acuada, querido, e este é o momento mais precioso, este é o momento em que a mensagem, querido, pode penetrar nos corações. A terra está preparada para que a mensagem de salvação possa alcançar cada vida, e Deus deseja usar você, meu querido irmão. Basta você obedecer a voz de Jesus dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Seja você
um servo obediente. Quero deixar aqui um abraço a todos os pastores. Louvo a Deus, querido, pela equipe ministerial que o Senhor tem nos dado aqui na igreja. Hoje nós temos o pastor Cassiano, nós temos a pastora Alzira, nós temos o pastor Darlon, nós temos o pastor Lucas, e nós temos vários outros pastores aí que já estão sendo treinados, pessoas estão sendo preparando, que ainda não foram consagrados e com o tempo serão consagrados. Pessoas que Deus tem levantado, pessoas preciosas neste ministério, querido. Então, louvamos a Deus por este grande privilégio e pela sua vida. Que Deus esteja te abençoando poderosamente hoje e sempre, em nome de Jesus, tá? Vou orar por você. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe esta vida onde esta live está chegando neste momento. Derrama das tuas copiosas bênçãos, ó Pai, e derrama da tua alegria, da tua paz, e traga um despertamento, Pai, para que esta vida possa se render aos teus pés em obediência, para cumprir a tua palavra, em nome de Jesus. Pai, se existe alguém com alguma dificuldade, com algum problema, com alguma enfermidade, libera a tua bênção, trazendo cura, trazendo restauração e restituição, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos encerrar por aqui, até terça, às 19h30. Um beijão para você no seu coração e um grande abraço. Deus o abençoe poderosamente em nome de Jesus.